Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 42. E deixe a Bíblia aberta nesse salmo. Eu quero falar com você nessa noite sobre o que fazer quando estamos em situações, em circunstâncias extremas, de angústia, de necessidade de socorro. O que fazer em circunstâncias extremas? Antes de lermos o Salmo, deixe-me contar algo sobre o que eu li. Pois bem, no limite das suas forças, um homem atentou contra a sua própria vida com uma arma de fogo. Ouvindo o tiro, um vizinho entrou naquele apartamento e ao lado do corpo encontrou uma carta que dizia assim: não deu para suportar, passei a noite toda como um louco pelas ruas, fui a pé, pois não tinha condições de dirigir, perdi meu emprego por injustiça feita contra mim, nada mais consegui. Ontem me telefonaram avisando-me que a minha casinha de campo havia sido incendiada. Estava ameaçado de perder este apartamento por não ter conseguido pagar as prestações por falta de condições financeiras. Só me restou um carro, tão desgastado que nada vale. Afastei-me de todos os meus amigos com vergonha desta humilhante situação. E agora, chegando aqui em casa, não encontrei ninguém. Fui abandonado e levaram até minhas melhores roupas. Perdão. E ele termina a carta. O vizinho dirigiu-se ao telefone, chamou a polícia e quando a polícia chegou, verificou que havia um recado na secretária eletrônica que dizia o seguinte, era a voz da mulher daquele homem, da esposa daquele homem, dizendo o seguinte: alô, meu amor, sou eu, ligue para a empresa, o engano foi reconhecido e você será readmitido na próxima semana. Estão indenizando, inclusive, a sua saída pela injustiça praticada. O dono do apartamento disse que tem uma excelente proposta para nós não perdermos o apartamento. E também estamos na casa de campo. A história do incêndio era um trote. Isso merece uma festa, não merece? Nossos amigos estão vindo para cá. Um beijo. Já coloquei as suas melhores roupas no porta-mala do carro. Vem, estamos esperando por você. Mas essa espera nunca veio a se concretizar, porque ele já tinha, no desespero, não entendido bem a sua própria vida e tirado a sua vida num momento extremo. Querido irmão, querida irmã, de alguma forma o Salmo 42 está nos ensinando a lidar com as circunstâncias extremas da vida. Quando a gente acha que não há mais uma saída, uma possibilidade, uma chance, o Salmo 42 nos ajuda a lidar com isso. Nós, quando vamos para o Salmo 42, nós estamos indo para a segunda parte deste grandinário que é o livro dos Salmos. Essa segunda parte tem o título de Machil, que quer dizer anseia, a minha alma anseia. O autor é um dos descendentes de Coré, que eram compositores, era uma família inteira de músicos e compositores, e eles escrevem este salmo adorando a Deus. Eles escrevem este salmo, provavelmente um deles, numa das circunstâncias difíceis. Estavam exilados, estavam no exílio de Babilônia, quando este salmo foi escrito. E você talvez vai lembrar que por algumas circunstâncias, no exílio de Babilônia, quase que o povo todo de Deus, o povo de Israel, que lá estava, o povo de Judá, quase que foi exterminado. O livro de Esther, por exemplo, fala de um quase extermínio do povo de Israel durante o exílio. E é provável que nessas circunstâncias extremas que o autor compõe este
salmo. E eu quero te convidar agora para, por este ponto de vista, nós lermos o Salmo 42, que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam por sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. À noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Nesse contexto de soma de pressões, nós temos algumas disposições deste homem que por inspiração divina está adorando a Deus nas circunstâncias extremas da vida. Talvez pessoas, irmãos aqui, ou talvez alguém acompanhando este culto, esta pregação, através das redes sociais, esteja numa situação extrema, numa circunstância extrema, e esteja perguntando o que eu devo fazer, qual deve ser a minha atitude, qual deve ser a minha disposição, quais são as minhas disposições diante de Deus. A primeira delas, tenha anseio por Deus, dos versículos 1, indo até o 3, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, o ter anseio por Deus. Os adversários do salmista fazem uma pergunta muito comum nas catástrofes e até nos momentos mais difíceis da vida. A pergunta, onde está o teu Deus? Você já ouviu uma pergunta assim? Em algum momento de dificuldade na vida? Durante a pandemia, por exemplo, nós ouvíamos constantemente essa pergunta. De alguma forma, alguém perguntando, onde está Deus? Durante a Segunda Guerra Mundial, da mesma forma, dizem os prisioneiros que saíram da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, dos campos de concentração, de Auschwitz, por exemplo, que a pergunta que semanalmente alguém fazia era, onde está Deus? Porque Deus está permitindo, em apenas 15 dias de guerra civil ou de guerra entre duas tribos na África, 800 mil homens e mulheres foram assassinados, e aí foram lançados na maior vala comum, maior cova comum, 250 mil corpos jogados lá. E aí, quando o mundo acordou para essa realidade, isso na década de 90, alguns governantes foram para lá para tentar acalmar o país, Uganda, e ver e tentar cuidar dessa situação.
padres, pastores, rabinos foram para lá, e a pergunta que eles mais ouviam era: onde está Deus? Por que Deus permite? O teu Deus onde está? Mas esse salmista fala de que, enquanto ele está enfrentando as situações adversas, extremas da vida, alguém está lhe perguntando, alguém ele está lhe desafiando, os inimigos estão lhe desafiando, e ele não tenta filosofar, ele não tenta responder, ele não procura explicar onde está Deus ou quem é Deus, ele não vai sistematizar doutrinas sobre Deus, teologia a respeito do Senhor, ele apenas declara: eu anseio por Deus. Onde está Deus? Ele responde dizendo: eu anseio por Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Não importa onde ele esteja, ou qual é, ou quando essa situação extrema vai terminar, não importa quando eu vou ter respostas para os meus dilemas, eu continuo ansiando por Deus, eu continuo querendo Deus. E para isso ele usa 3 figuras. A primeira delas é a corça. A corça é um animal mais veloz que tem nos desertos da Palestina. É como um veado ou como um cervo aqui no Brasil, só que é um animal muito veloz que corre, salta com muita agilidade, e isso no deserto. E esse animal, a corça, procura rapidamente, com rapidez, ela se dirige até onde há água. De alguma forma, esse animal encontra água no deserto. Sente o cheiro da água de longe, se dirige pelos instintos até chegar velozmente onde está a água. É como se o salmista estivesse dizendo: nos momentos de extrema necessidade, nos momentos de circunstâncias extremas, adversas, eu continuo buscando a Deus com pressa. Eu busco a Deus apressadamente. Eu busco a Deus com urgência. E quando a gente diz que busca a Deus com urgência, sabe, é aquela busca intensa de querer Deus. Está um movimento de oração aqui, você vem. Você não fica se explicando. Está ali um movimento, gente orando, você vai. Está gente, chama para jejuar, é o primeiro a colocar o nome, dizer: eu tenho anseio por Deus, eu quero Deus, eu preciso urgentemente de Deus. Quantas pessoas colocam tantas urgências na sua vida? Urgência pelo trabalho, pelo dinheiro, urgência pelos negócios, urgência pelo conforto, urgência pela aposentadoria, urgência. Mas de repente, um dia vai precisar urgentemente de Deus. E daí? Quando as circunstâncias adversas, extremas vêm, busque a Deus com urgência. Tenha sede de Deus. Aí ele usa outra figura, a água, a própria água. A água é vida, é prioridade. Se alguém ficar, dizem que podemos ficar 40 dias sem alimento, nosso corpo ainda terá vida. Mas não podemos ficar mais do que 3 dias sem água, e então os rins vão à falência e esta pessoa há de morrer. Pois bem, água é elemento vital. Consegue-se ficar até alguns meses sem o sol, por exemplo, mas não se consegue ficar sem a água. Os animais não suportam sem a água, as plantas morrem, secam, e os cristãos precisam da água da vida. Nós precisamos, senão secamos, morremos espiritualmente, morremos na nossa vida espiritual, ou buscamos com urgência a água da vida, ou então morremos espiritualmente. A outra figura que aparece é das lágrimas, versículo 3. É um anseio movido por saudade. Veja o que diz
o verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ele tem saudades porque está no exílio, tem saudades da sua terra, tem saudades do templo, tem saudades da adoração a Deus, tem saudades da presença do povo vindo adorar a Deus. Provavelmente a cada sábado, a cada festa, a resposta é: eu tenho pressa por Deus. Deus é a minha prioridade, a água, e eu tenho saudade de Deus. As lágrimas, sabe, por vezes a gente vai perdendo a saudade de Deus, e Deus vai ficando lá no passado, lá no nosso passado, e vai ficando distante, vai ficando no âmbito das memórias. É preciso trazer isso novamente, e aí está a segunda disposição: traga à memória a sua relação com Deus. Nos momentos extremos da vida, nas circunstâncias extremas, traga à memória os tempos bons de refrigério na presença de Deus. Veja o versículo 4, lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Provavelmente o salmista era um dos líderes do louvor da época, que quando havia festas na casa de Deus, festas em Jerusalém, festas no templo, havia o horário em que as pessoas entravam, e então ele está dizendo: agora eu estou no exílio, mas eu me lembro de quando eu conduzia a multidão, cantando, gritando de alegria na presença de Deus. Traga à memória os primeiros dias de convertido, quando você ouvia a pregação e ia embora dizendo assim: olha, Deus falou comigo. Quando cantava os cânticos de louvor, e aí o seu coração se quebrantava na presença de Deus, as lágrimas corriam. E alguns dizem: o tempo passou, agora eu amadureci. Não é que amadureceu, endureceu o coração, é isso mesmo. Então precisa trazer de volta esses tempos gloriosos em que Deus falava ao seu coração. Traga à memória essa relação com Deus. A primeira lembrança dele é quando ele liderava. As caravanas iam ao templo a serviço de Deus, e ele à frente, cantando, conduzindo. Era interessante que naquela época não existia data show, retroprojetor. Alguém ia cantando na frente e a multidão ia atrás repetindo o cântico. E é dessa cena que ele está se lembrando, da adoração, os gritos de alegria, de louvor. É o que nós precisamos voltar a fazer na presença de Deus, nas circunstâncias extremas da vida. Lembre-se de quem foi Deus na sua vida, da adoração a Deus, do serviço a Deus. E isso com certeza vai te colocar no caminho da solução para essas situações extremas. Terceira disposição: dialogue com a sua alma. Veja comigo o versículo 5, a primeira parte. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas diante de mim. E aí no versículo 11 a mesma pergunta: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. O dialogar com a alma, o perguntar à alma, o ficar em frente a um espelho da alma. Às vezes o seu conselheiro vai ser você mesmo. Por vezes é você que vai perguntar para você: o que está acontecendo comigo? E você vai se responder. Por vezes você precisa aquietar o coração e perguntar para você mesmo: o que está acontecendo comigo?
Por que eu estou assim? Por que estás abatido, ó minha alma? Às vezes o seu terapeuta vai ser você mesmo. O seu consolador vai ser você mesmo. E a alma responde, espere em Deus. Versículo 5, a outra parte. Quem estiver lendo este salmo sem entender este quadro, vai dizer, esse cara no meio das circunstâncias difíceis da vida, ficou louco e está falando ele com ele mesmo, e ele respondendo ele mesmo. Mas não, é o perguntar a alma, é o perguntar o coração, e deixar que o coração responda, a alma responda, e a alma responde, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Em outras palavras, espera mais um pouco, o exílio vai terminar, espera mais um pouco, que você não precisa se desesperar, como aquele homem que falamos lá no início desta pregação. Você não precisa, espere em Deus. E versículo 11, também a mesma resposta, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, temos que perguntar à nossa alma o que está acontecendo comigo, porque eu estou enfrentando situações angustiosas, porque eu estou com o coração duro novamente, porque eu fui deixando as lembranças irem embora de Deus, porque eu estou, porque precisamos disso. Para que a gente também diga para nós mesmos, espera em Deus, aguarda mais um pouco, aí vai ter solução sim. Deus está no comando de todas as coisas, aleluia. Espere em Deus, espera, não deixa a esperança acabar. Você e eu ouvimos a mídia e ficamos perguntando, por que está batido a minha alma? Mas não esperamos a alma responder. A gente quer que os políticos respondam. A gente quer que as notícias respondam. A gente quer que as redes sociais respondam. E a gente pergunta, mas não espera a nossa alma na quietude do coração responder. Precisamos das respostas da nossa própria alma. E talvez a sua alma está dizendo exatamente isso, mas você não está ouvindo a sua alma. A alma está dizendo, calma, a crise vai passar. Ou então, paciência, as circunstâncias são passageiras. Ou então, espere um pouco mais, porque daqui a algum tempo você volta a louvar a Deus, volta a adorar, volta a agradecer a Deus, e vai olhar para trás e dizer, agora sim, eu entendi tudo o que estava acontecendo. Há um livro que já recomendei à igreja, porque ele foi muito útil a mim. O livro O Sorriso Escondido de Deus, do autor John Piper. E ele cita uma frase de um compositor lá dos anos 1700, que ele diz assim, por trás de cada providência carrancuda, há um sorriso escondido de Deus. Repito, por trás de cada providência carrancuda, há um sorriso escondido de Deus. Quando você está vendo carrancas na vida, espere um pouco, logo você vai ver o sorriso de Deus. Quarta e última disposição, em meio às circunstâncias extremas da vida, confie nos cuidados de Deus. Versículo 6, indo até o versículo 10, quando as coisas apertam demais, como por exemplo, no versículo 10, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus, onde está? Aqui as turbulências vão se agravando. Nós podemos imaginar a expectativa deste compositor e as pressões que ele está sofrendo, as avalanches. E quando se fala, por exemplo, versículos 6 e 7, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar, eram lugares que quando se citava, um judeu já entendia, está falando de avalanche.
está falando de a natureza despejar água, lama e assim por diante. Pressão psicológica, os inimigos aumentam os insultos. Versículo 10. E no meio de tudo isso, ele continua dizendo: espere em Deus, confie em Deus. O quadro é catastrófico. E aí, no versículo 8, no meio disso, ele confia na misericórdia de Deus. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. A sua misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é nós merecermos alguma coisa de castigo, por exemplo, mas Deus tira aquilo de sobre nós. A misericórdia é não receber o que merecemos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje à noite. Ele nos salva, nos alcança por causa da sua misericórdia. Talvez você já tenha se lembrado de situações extremas na sua vida, onde você disse: se não fosse a misericórdia de Deus, eu não teria solução. Como testemunho que ouvimos aqui hoje, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus em forma de misericórdia, mas o cuidado de Deus também em forma de presença inspiradora. Ainda no versículo 8, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. De dia a misericórdia, de noite a adoração a Deus, o cântico, a presença inspiradora de Deus. E também o cuidado de Deus em forma de segurança. A rocha, versículo 9, digo a Deus, minha rocha. No deserto, a figura da rocha era fundamental quando alguém estava perdido. Estava perdido, a noite vai caindo e o perigo de uma fera, de uma cobra peçonhenta, escorpiões, animais do deserto, mas aquele que estava perdido buscava assim uma rocha, aí subia e dormia em cima da rocha, era o lugar mais seguro. E quando estamos perdidos na vida, Deus é a nossa rocha no meio do deserto. Aleluia. Deus é a nossa rocha. Deus, minha rocha. Digo a Deus, minha rocha. Aleluia. Minha rocha. E é interessante que depois disso, versículo 11, ele termina dizendo a última frase: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus, meu. O Salmo começa com a palavra anseio, falando sobre o anseio de buscar a Deus. E termina falando de esperança, a esperança em Deus. Anseio por Deus e no final de tudo, a esperança em Deus. Nosso anseio por Deus não é à toa, não é algo irreal, não é utopia, não é algo improvável. É uma ansiedade da alma, do coração, de dizer: eu quero Deus, eu preciso de Deus. Nas circunstâncias adversas da vida, eu não preciso de muitas explicações sobre quem é Deus, ou onde Deus está, ou o que Deus está fazendo, mas eu anseio por Deus, eu quero Deus, porque no final, eu sei, meu coração estará cheio de esperança e eu volto a louvá-lo. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Eu ainda o louvarei.